Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Agora nós vamos nos aventurar um pouco mais aí na questão dos padrões comportamentais no ensino e na aprendizagem. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá a projeção completa, gente? Ou tá só o slide mostrando a lateral? Tá certinho, Mone. Ai, muito obrigada. Bom, gente, então, padrões comportamentais no ensino e na aprendizagem é um tema que eu sou apaixonada e é uma honra poder estar compartilhando aqui com todas vocês e todos vocês. Para começar, eu vou convidá-las a realizarmos um breve instante de alinhamento. Então, novamente, sente-se de uma forma confortável. Se você estiver realizando alguma outra prática nesse momento do seu dia a dia, tenta trazer a sua atenção o máximo possível para esse momento presente, te observa e faz uma forma gentil de observação com você mesma, com você mesmo. Acolhe as demandas que estão chegando, reconhece que você não é nenhuma dessas sensações. Tudo que você sente, o que você percebe, não é você. Você observa. Ter a clareza de que nós somos observadores nos liberta, nos fortalece, nos permite viver o momento presente. Faça uma observação gentil do seu corpo. E aí nós vamos fazer uma inspiração profunda e colocar a mão direita no centro do peito. Sente a sensação de sentir sua mão no seu peito. E caso você esteja sentindo o seu coração, você vai falar internamente por 3 vezes: eu sinto o meu coração. Caso você não esteja sentindo ele, você irá intencionar por 3 vezes: eu quero sentir o meu coração. Traga agora para a sua tela mental uma memória positiva, algo que te alegre, que te energize, e vai se deixando banhar, vai se deixando contaminar por essa memória positiva. Sinta a presença dessa alegria reverberando em você. Inspira profundamente. Intenciona se preencher de serenidade, de alegria, de acolhimento. Expira prolongadamente. Vai pousando de forma gentil a sua mão novamente nas pernas ou aonde for confortável para você. Devagarzinho abra os olhos e simplesmente reconheça o efeito dessa simples prática
no seu sistema e acolhe essa sensação, reconhece a presença dela. E vamos começar as nossas reflexões. Bom, essa prática que nós realizamos, essa simples prática, ela é um convite, né, para que nós possamos serenar e para que nós possamos sair de uma série de sistemas autônomos que a gente passa a maior parte do tempo. Tá? Então, o nosso cérebro tem vários estudos e nós podemos nos aprofundar de diferentes formas nesses estudos, tá? Mas para a educação e para esse nosso encontro, eu acho interessante nós nos debruçarmos sobre essa perspectiva, que é a do cérebro trino, tá? A teoria do cérebro trino, ela nos conta que nós fomos evolutivamente utilizando partes do nosso cérebro e atualmente nós chegamos num desenvolvimento intelectual muito interessante. No entanto, o resultado dessa evolução, que é o córtex neofrontal, ele exige muita energia do nosso cérebro. Então, em termos gerais, nós temos a nossa base aqui, que é essa parte na imagem que está em vermelha, que é esse complexo reptiliano, que é uma parte muito ligada à nossa sobrevivência. Historicamente, nos ligamos a ela quando nós precisamos vincular o instinto a uma ação. Então, o instinto de agir, o instinto de sobreviver, a ação e a reação. E essa base desse complexo reptiliano é a mais antiga que nós temos. Sendo a mais antiga, a gente consegue entender que é a que nós usamos há mais tempo. Então, a gente está ali muito vinculado a ela. Essa segunda parte, que é o nosso sistema límbico, está muito vinculada às emoções. Então, nesses estudos, né, que ligam evolução e desenvolvimento, eles falam que é a parte que está muito vinculada aos mamíferos, que evolutivamente já é mais recente. Então, é a parte que nos conecta à emoção, é a parte que nos conecta a essa percepção. Então, nós temos essa parte que vai se relacionar com como nós sentimos. E as funções intelectuais, elas estão em toda essa massa, e na verdade ela fica um pouco mais aqui na frente, especificamente o neocórtex, ele vai vincular as nossas ações e funções intelectuais. E é aqui que está a nossa atenção, a nossa razão, o aprendizado. E aí tem uma questão muito interessante, porque na maior parte do tempo, o nosso sistema autônomo, ele está agindo. 95% nós estamos de forma instintiva sobrevivendo, que é vivendo nessa parte mesmo, mais instintiva, mais antiga. Tá? Para a gente ter uma ideia de como isso está enraizado em nós, cruzem os braços. Faz esse movimento de cruzar o braço. Ok. Foi uma coisa super simples, nós fazemos isso cotidianamente. Agora, inverte a posição que você costuma cruzar o braço. Inverte o braço que vai para cima e vai atrás. Dá uma sensação estranha, às vezes a gente nem sabe o que a gente tem que fazer, né? Esse movimento e essa ação, a gente percebe que existe algo que está autônomo. Existe uma função que eu nem paro para pensar mais. Ela está nesse reflexo. Para a gente conseguir cruzar o braço no outro jeito, eu tive que ativar o meu neocórtex. Eu tive que parar, ter atenção e, opa, estou fazendo uma coisa diferente. Estou fazendo uma coisa nova. E isso exigiu muita energia do meu cérebro. Ele teve que parar, opa, tive que ter atenção, eu foquei, um monte de pensamentos tiveram que silenciar, e aí eu fiz uma coisa nova. Isso acontece para tudo. Nós sentimos também quando a gente está aprendendo a dirigir, aprendendo a tocar um instrumento, ou aprendendo uma matéria nova, que é aquele instante que você foca e você cansa, você sente que você tem que estar dando muito foco para aquilo. O que é interessante em tudo isso, né? Nós, então, quanto seres humanos, até por uma estrutura energética de sobrevivência, nós estamos utilizando a maior parte cerebral, que é antiga, que é óbvia, que consome menos energia. No entanto, essa parte, ela nos leva a uma vida de muita ação e reação e muitos instintos também vinculados a emoções.
a gente acaba racionalizando pouco e também estando muito pouco presente. Por que estando muito pouco presente? Nós passamos a maior parte do tempo também no passado, em coisas que já aconteceram. Pra vocês terem uma ideia, né? A gente tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. É um monte de pensamento. A gente para, a gente nem consegue dar conta, né? Libera um monte de ações no nosso cérebro, tá? Pensamentos, coisas que eu tenho que fazer, que eu deixei de fazer, uma memória, uma sensação. 60 mil em torno, né? A média aí. 95% do que a gente pensou foi a mesma coisa que nós pensamos ontem. Aí você fala, não, não é possível. 95% do que eu pensei hoje foi igual ao que eu pensei ontem? Foi. Porque nós estamos no autônomo, nós estamos no automático. Nosso cérebro está descarregando as mesmas informações. Nós estamos ativando os mesmos sentidos, memórias, ações e reações, as mesmas justificativas para a forma que a gente reage ou a gente percebe as coisas. Então, isso está muito interligado, como o Tiago falou muito bem. Nós tivemos uma estrutura de ação e reação construída, um mapa construído que se reproduza todos os dias. E é compreensível que isso aconteça dessa forma, né? Porque nós estamos ali no que é rígido, no que está automático. Para que a gente consiga, né, ter uma ideia da consequência desse automático, pense que você está ali tendo esse monte de pensamentos no minuto, em torno de 4 mil pensamentos em um único minuto. Então, você está ali no âmbito da comunicação subconsciente. A maior parte do tempo você está falando com você mesma, com você mesmo. Agora mesmo, você está parada ou parado ouvindo essa fala e você está pensando mil coisas. Aproximadamente 4 mil pensamentos estão ali sendo ativados, tá? Se a gente parar para fazer uma média, se parte desses pensamentos, né, corresponderem a uma autocrítica, por exemplo, eu estou em 1 minuto fazendo uma autocrítica que corresponde a 1 hora de conversa com alguém que estivesse me criticando. Vocês conseguem perceber o impacto disso na nossa vida? É muito expressivo. Então, 1 minuto que eu estou aqui ouvindo essa fala e estou ali falando, ai, mas eu deveria estar fazendo outra coisa, mas eu não fiz, eu não resolvi. Gente, corresponde a 1 hora que você poderia ter ficado ali conversando com alguém, aquela pessoa trazendo essas críticas. Então, para a gente conseguir sair dessa estrutura, a gente precisa conhecer um pouco melhor o nosso funcionamento. Então, o nosso cérebro, ele consome aí aproximadamente 25% da nossa respiração, e aí o nosso corpo, ele está falando para nós mesmos aqui no subconsciente, ó, vamos controlar, vamos sobreviver, vamos fazer economias. E aí eu preciso falar para mim mesmo, ó, essas crenças, elas estão me ligando a um sistema de subconsciente que não me faz tão bem. Tem alguns padrões que eu quero superar. E aí, para eu conseguir superar esses padrões, eu tenho que conseguir começar a perceber o sentimento decorrente da uma emoção, de um pensamento, né? E como é que eu começo a ficar no controle de tudo isso? Como é que eu saio desse límbico emocional e desse reativo e entro no controle racional? Eu tenho que comunicar isso para o meu sistema, eu tenho que comunicar isso para mim mesma. Olha, eu entendo o que você está fazendo, só que agora eu quero começar a pôr a minha energia em outra coisa. Isso é importante. Eu quero ativar a minha razão. Eu quero ativar a minha presença. Eu quero sair dessa ação e reação instintiva e quero passar a ter maior controle do que eu penso, do que eu sinto e como eu ajo, mesmo que isso consuma mais energia. E isso é uma comunicação que eu preciso fazer comigo mesma, com o meu sistema nervoso e cerebral, de que eu quero caminhar nesse sentido. Então, para mudar esse padrão, que aí neurologicamente nós falamos, né, está super em altos ao conceito de mindset, para mudar o meu mindset, que é o meu comportamento, o meu padrão de funcionamento, eu tenho que ter consciência de que eu estou funcionando de determinada forma e que sim, eu estou reagindo a uma série de crenças e que isso não é fácil, mas que eu quero me dedicar a isso. Então, ó, eu vou passar diariamente a me observar, a respirar, a escolher o que eu penso, a comunicar que todo aquele padrão de 95% do que eu fiz ontem, eu não quero reproduzir hoje, e eu vou ser amoroso e amorosa comigo e com o outro nesse processo.
Porque ele leva tempo. É muito parecido a gente começar a ir na academia. Então, você fala, esse ano eu vou malhar, eu vou chegar no verão, eu vou estar arrasando, então eu vou começar a ir na academia agora. Porque se a gente começar a ir na academia uma semana antes, vocês concordam que a gente não vai ter resultado? Porque eu tenho que fortalecer, vai tempo, eu preciso dedicar, eu preciso que aquilo comece a ficar autônomo. E dentro do meu sistema também neurológico, eu preciso exercitar o sistema. Eu preciso fazer com que uma série de caminhos neurológicos se fortaleçam para que cada vez mais aquele caminho, aquele percurso seja rápido, autônomo. E aí, aquele tipo de pensamento que é mais presente, que é mais amoroso, que é construtivo, que é de crescimento, ele vai se tornando autônomo. Meu corpo vai entendendo que aquilo é importante para mim. E para isso acontecer, eu tenho que comunicá-lo, tá? Então, o processo, ele é bem nesse caminho. Então, a gente vai nos conhecer, nos observar, perceber os nossos pensamentos, respirar e entender que eu posso optar em não reagir, que eu posso optar em trilhar novos caminhos. Isso não é apenas com o outro, é também com nós mesmos. Lembra do 1 minuto de autocrítica que vale a 1 hora de autocrítica de uma conversa normal? Você também precisa ser amoroso com você. E você vai falar, opa, peraí, internamente esse mecanismo está acontecendo, eu observo, eu reconheço, mas eu não quero mais seguir esse padrão. Tá? E aí nós vamos nos colocar no estado de calma, nós vamos começar a optar por novos hábitos, e aí nós vamos ativando o nosso córtex pré-frontal de forma mais cotidiana, mais frequente, tá? Para vocês terem uma ideia de alguns padrões que acontecem nas nossas vidas, né? E que acabam definindo esses mindsets, né? Ou de crescimento ou fixo. Bom, esses padrões todos de sobrevivência, de reação e emoções nos levam a um mindset fixo, tá? Que é uma forma de vida que está muito ligada à sobrevivência e também a crenças que nós construímos culturalmente, por experiências, enfim, uma série de estruturas que nos levam a determinadas crenças, a formas que nós observamos o mundo, tá? Esse mindset fixo, ele nos faz pensar, né, que eu tenho uma coisa que eu já aprendi, eu nasci, Monique, você é uma linda oradora. Aí eu falo, nossa, eu nasci sabendo falar, gente, eu não preciso treinar, né? Eu já nasci sabendo, isso é meu, né? Aí alguém fala, nossa, mas aquela fala não foi legal. Aí eu penso, nossa, eu não sou legal. Eu já levo para um padrão de que eu não posso melhorar aquilo, porque aquilo é inato. Se não foi bom, então não é bom. Então eu não sou boa oradora, se eu tenho um feedback negativo. Agora, se eu falo, não foi legal a fala, não. O que aconteceu? Aí eu tenho um feedback construtivo e eu falo, tá, então eu posso me melhorar? Eu posso desenvolver habilidades com meu esforço, com a minha dedicação? Eu posso, então, ir para um outro patamar como oradora? Ah, então tá. Isso é um mindset de crescimento. Eu não levei para um pessoal, para um inato. Eu levei para uma estrutura de desenvolvimento. E aí eu consigo me beneficiar de momentos difíceis ou desafiadores de forma construtiva. E aí eu trilho um caminho de mindset de crescimento. A forma que eu reajo a desafios, a forma como eu percebo o esforço. E aí, pensando na educação, eu acho muito, muito emblemático quando a gente observa, né, que grande parte dos alunos acreditam que eles não precisam estudar o que eles gostam. Vocês já passaram por isso? Não, mas eu gosto, sou professora de geografia, tá? Mas eu gosto de geografia, eu não preciso estudar geografia, eu estudo matemática. Né? Você fala, poxa, mas se você estudasse geografia, você não ia ser muito melhor em geografia? Aí ele fala, seria, mas se eu estudar geografia, vai parecer que eu não sou bom em geografia. Isso é um mindset fixo. A gente tem uma cultura que o esforço é coisa de quem não é bom naquilo. Só que isso é uma crença. Na verdade, para a gente se desenvolver quanto indivíduo, quanto educador, quanto estudante, ou realmente construir algo que nós sejamos bons, nós precisamos nos dedicar àquilo. E isso é um mindset de crescimento. É encarar as experiências da vida como aprendizados. E como é que eu me conecto a essa estrutura do pensar? Uma forma é o controle da respiração. Se eu paro,
respiro de forma consciente, sereno, entendo o que eu estou sentindo de fato, não levo a situação para o pessoal e acolho aquela situação como uma oportunidade de crescimento, eu estou no mindset de crescimento. Eu estou optando acolher aquilo de uma forma positiva. Eu estou entendendo que eu posso me esforçar e transformar aquela realidade. E a gente tem nessa... Peraí que travou aqui a mudança do slide. Aqui, a gente tem essa chargezinha que eu acho ótima do Calvin, que me remete muito à estrutura educacional, que é: o que aconteceu com você hoje? Haroldo e eu tivemos uma conversa franca. Aí ele fala: e o que está fazendo? Lição de casa? Eu não tinha certeza de que tinha entendido este capítulo, por isso repassei minhas anotações do último capítulo e agora eu estou relendo este. Você faz tudo isso mesmo? Bom, agora eu entendi. Ai, eu achava que você fosse esperta. Gente, isso é um clássico educacional. O aluno está lá estudando, ai, você é um nerd. Ai, eu achei que você era esperta, eu achei que você era bom nisso, por que você está estudando? Gente, isso é uma crença de mindset fixo. E nós, como educadores, profissionais da educação, ou até uma postura com nós mesmos, de qualquer coisa que a gente quer desenvolver, precisamos superar essa crença. O crescimento, os frutos, vêm com esforço, vêm com dedicação. Não dá para achar que nós vamos realmente mudar determinada estrutura simplesmente porque a gente é bom naquilo. Não, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se melhorar, a gente vai ter que se expor, faz parte do crescimento. E os estudantes, muitas vezes, não têm acesso a isso, porque os próprios educadores, muitas vezes, reforçam essa crença, né, de que determinado padrão ou postura é de nerd, ou de quem tem dificuldade, ou de que você é bom naquilo, você não precisa estudar. Isso é uma baita macroestrutura na aprendizagem que nos atrapalha profundamente como no desenvolvimento, né? E aí, pensando nesse processo todo, focado mesmo no ensino, é muito importante que a gente tenha, né, esse conhecimento mais arraigado, que tenha tempo de adquirir, né? É importante que a gente consiga prestar atenção, que tenha significado. Então, em termos gerais, nós precisamos estar abertos para receber, estamos abertos para receber. E aquilo que nós estamos ouvindo precisa fazer algum sentido para nós. E aí, naquele momento, tem um significado, e a gente consegue realmente estar totalmente presente e transformar aquela informação em conhecimento a partir da prática, tá? Então, a falta de atenção, muitas vezes, não ocorre por indisciplina dos estudantes, né? Mas sim pela falta de estímulo e interação. Às vezes, até no mapa dele, ele não entende que aquilo faz sentido para ele. Então, a educação como um todo, que eu estou pensando como estrutura educacional brasileira, é importante com que a gente consiga comunicar algo que faça sentido para essa geração. E aí eles vão conseguir realmente manter o foco, se sentir pertencendo, sentir que aquilo faz sentido para ele. Né? A gente precisa realmente que aquele indivíduo se abra e esteja presente, né? Porque senão realmente não tem conhecimento real. Aquela informação, ela passa e vai embora, ela não se mantém. Tá? Então, a gente precisa realmente construir espaço de manutenção desse conteúdo e nós sabemos que a experiência e o sentimento são uma das principais chaves para que isso aconteça. Quando eu gero o sentimento, quando eu gero experiência, aquilo grava. E, às vezes, a pessoa até acha que não vai lembrar mais daquilo. Pensem na escola. Não tem um monte de memória que você acha que você não guardaria e um monte de coisa que você acha que seria super inesquecível e que não ficou gravado? Então, isso tem a ver com uma coisa muito mais complexa, muito mais interna ali, né? Um mecanismo que é sensível. Então, por exemplo, né? Se a gente está só lendo, a gente vai absorver aproximadamente 10%. Se a gente está só ouvindo, 20%. Se a gente está observando, já vai para 30%. Então, se vocês estão aqui, ó, lendo o slide, me ouvindo e observando, e interagindo de alguma forma, vocês estão absorvendo aproximadamente 30%. Vendo e ouvindo, 50%. Discutindo com os outros, 70%. Fazendo, se vocês estivessem aqui agora comigo, ó, discutindo e fazendo e construindo esse slide, e a gente produzindo algo juntos, iríamos para 80%. E 95% ensinando aos outros. Então, gente, quem está aprendendo aqui hoje? Basicamente eu, porque eu estou falando, eu estou ensinando. Então, eu estou ali, ó, refortalecendo essas conexões. Né? Nós, quanto educadores, e aí, quanto também pesquisadora e
buscadora de meditação, autoconhecimento, espiritualidade, né, nós sabemos que os professores, eles experienciam muita meditação em sala de aula, só que a gente não faz esse link. Aquele momento que você está na lousa, ou você está ensinando o aluno, você está em pleno estado de presença. Isso é muito interessante, né? Quando a gente traz essa clareza, a gente entende o que é estar em estado meditativo. Você fala, nossa, é verdade. É aquele momento que você está presente. Você está ali organizando as suas ideias e passando ela, né? Bom, o nosso sistema, o nosso cérebro, ele é plástico, então aquela ideia de que se você não aprendeu até os 7 anos, você não vai aprender mais, isso não existe, já é comprovado. Nós sabemos, por exemplo, que idosos conseguem aprender novas línguas num tempo muito mais lento, mas tem essa capacidade intrínseca, nós não perdemos capacidade. O que a gente perde é a facilidade de ter uma... como é que chama? Tem um conceito, mas é como se fosse assim, uma série de aprendizados que ficaram guardadinhos e que a gente consegue acessar a vida toda se você aprendeu até os 7 anos. Aí até aí, ok. Agora, se você não teve acesso a essa informação até os 7 anos, você pode desenvolvê-la pelo resto da sua vida. Tá? Então, nosso cérebro ele é incrível e nós podemos criar e transformar sempre essas conexões. Tá? Bom, a educação ela vai possibilitar, e eu acredito, né? E eu estou aqui, tenho o meu propósito muito ligado a isso, que é a educação como caminho para a evolução da espécie humana. Então, eu entendo a educação como esse momento na qual eu consigo dialogar com o outro, esse momento na qual nós, quanto adultos, conseguimos colaborar para que a próxima geração seja melhor do que nós, ela consiga fazer coisas mais incríveis e construir uma sociedade melhor, né? Então, o conhecimento, ele vai visar a transformação do homem do mundo, né? E para isso eu vou conseguir, né, transformar o mundo e criar novos sistemas de crenças. E essas crenças vão estar vinculadas ao que eu desejo viver, ao que eu quero para mim e para o outro. E essa vida vai estar permeada de novas tecnologias. E essas tecnologias precisam ser interiores, gente. Elas precisam estar vinculadas ao meu autodesenvolvimento. Estava vendo uma fala do Siddhartha Ribeiro essa semana, e ele fala, não adianta só desenvolvermos tecnologias externas. Se nós não aprendemos a amar um ao outro, como é que nós vamos ensinar um robô a amar? Olha que interessante isso. Se nós não comunicarmos para nós mesmas e nós mesmos que eu quero me amar, amar o outro, que eu quero usar a minha intuição na minha vida, que eu quero ser empático, como é que eu ensino isso para uma máquina que daqui a pouco vai ocupar o meu posto de trabalho? Que mundo será o mundo que nós iremos viver se a gente não aprender a amar para poder ensinar máquinas a amar? Vocês percebem como é complexo isso? O que isso tem a ver com o sistema, né, de padrão comportamental? Gente, se nós não mudarmos o nosso padrão comportamental, internamente e externamente, não vai ter nenhuma tecnologia que fará isso por nós. A gente tem que, primeiro, começando dentro de nós e do ambiente que nós estamos, e aí pensando como um espaço super importante de transformação, nas instituições educacionais, especialmente, fazer a alquimia do medo para a confiança. Nós precisamos empoderar os gestores, os trabalhadores, no caso, os professores, e os estudantes. E essa migração transforma o mundo, essa migração transforma todo o sistema, né? E aí, qual que é o propósito, nós docentes, nessa fala aqui destinada especialmente para profissionais da educação? Qual que é o seu propósito no meio desse mundo chamado mundo VUCA, mundo BANI, que eu já vou explicar melhor o que ele é? Quais os desafios que você está enfrentando? Como é que você se sente no seu dia a dia? Você consegue ter clareza disso? Você está tendo tempo para parar e ouvir? Quais os seus maiores desafios internamente e externamente? Né? Como está a relação com as pessoas que você convive? E aí pensando na sua família, esse fim de semana de Dia das Mães, como está a relação, né, com a sua família, com a sua história, com a sua ascendência, a sua descendência? Como está no seu trabalho? Você se sente reconhecido? Você está conseguindo dar o seu melhor? Faz sentido para você estar ali, né? E aí, como você se sente? Gente, nós precisávamos ter essa pergunta todos os dias. Você se realiza, meu colega de trabalho, meu chefe, meu aluno, meu amigo? Você se realiza?
como estamos, né, gente? Como estamos na nossa complexidade quanto indivíduos, né? E aí eu quero apresentar para vocês alguns dos desafios que permeiam essa realização. Porque a gente se realizar nesse mundo é muito complexo, nós estamos bombardeados. E a educação tem que se enquadrar nessas caixinhas, né? Então, nós estávamos aí no mundo VUCA até a pandemia, que era um mundo volátil, que era um mundo incerto, que era um mundo complexo, ambíguo, né? E aí a gente tem todas essas questões que estão acontecendo. E aí chega a pandemia, e a gente entra no que foi chamado de mundo bunny, né, que a gente está ainda mais frágil, mais ansioso, o mundo aí não está linear, ele está mega complexo, nós estamos aqui com pessoas de 5 estados diferentes, falando, né, sobre educação via Zoom. Olha como é complexo isso, e essa fala vai ficar disponível depois no YouTube para outras pessoas poderem assistir. Nós estamos conseguindo compreender isso, que o mundo bunny tem essa característica de ser incompreensível. A gente não dá conta de processar tudo que chega até nós, né? Então, é muito comum que todos nós sejamos atravessados por essa sensação de fragilidade, ansiedade, dessa coisa de que a coisa não funciona, ela não vai para frente, meu projeto, será que vai acontecer? Estava fazendo uma coisa, mas já não é mais isso. Nada é muito linear. E muitas vezes nós estamos nos sentindo incompreendidos. Então, a incompreensão está fazendo parte da nossa vida e da nossa própria realização. Bom, nossa capacidade humana, então, de processar tudo isso não mudou tão rápido, sabemos disso, né? Nosso cérebro ele é plástico, mas ele precisa de um tempinho para tudo isso se acomodar. E nós estamos aí com um desafio enorme na mão de dar conta de processar todas essas coisas. Alguns caminhos que a gente enxerga é a resiliência, a presença, a empatia, contextualização, adaptabilidade, intuição, criatividade, transparência e humanização. Os estudiosos apontam que sem essas habilidades nós não vamos conseguir sobreviver de forma saudável. É o que o mundo irá nos cobrar daqui para frente de forma cada vez mais incisiva. Essa será a característica desse mundo bunny que nos permeia, tá? E aí eu sinto que esse mundo bunny, né, como é que ele vai dialogar com os trabalhadores, né, da linha de frente aí da educação, que estão precisando, de fato, dar conta de tudo isso e ainda acolher todos esses estudantes enlutados e tudo mais. Bom, o Brasil, ele é o segundo país com maior índices de estresse relacionado ao trabalho, que é uma pena. A gente está ali no topo de ansiedade e está no segundo lugar em estresse relacionado ao trabalho. E nós temos um índice altíssimo de adoecimento de profissionais na área da educação, tá? Bom, existe um sentimento recorrente dos educadores de impotência, perplexidade e esgotamento. Nós temos uma ausência institucionalizada de acolhimento e escuta, e isso está muito vinculado também a essa ausência de espaços coletivos de observação e de diálogo. Então, a profissão dentro de instituições educacionais é muito solitária, a gente tem pouco espaço realmente de construção coletiva, de ouvir, a gente tem muito mais cobrança e menos espaços, né, de acolhimento dessas demandas socioemocionais, e aí, como consequência, nós temos educadores que estão chegando no seu ápice de desenvolvimento com 10 anos de carreira, com uma série de processos de adoecimentos crônicos, tá? Então, lesões físicas, braços, pernas são os mais comuns, e uma série de doenças psicológicas, tá? Imagine que todas as funções desenvolvidas em carreiras outras tivesse esse problema que a educação tem. Nós nunca teríamos profissionais em nível de excelência, porque quando você realmente está dando conta de tudo aquilo que você faz, você adoece. Aí você tem que pedir uma licença, ou você tem que ser mudado de cargo. Olha quanto que nós perdemos a educação por esse processo crônico de adoecimento. O profissional está ali, chegando em 10 anos, e ele está totalmente fragilizado.
E vamos lembrar que um dos principais gatilhos é a não realização. Aquele educador, ele quer muito oferecer algo, ele entende que é possível. Ninguém é educador porque, tá, fiz educador. Em algum momento ele acreditou que podia fazer algo. E essa não realização adoece também, é um grande gatilho, tá? Como diria Paulo Freire, a gente se torna professor na prática. E aí esse educador que tem a prática, ele precisa ser retirado desse posto e ele vai ser substituído por um professor que está começando, muitas vezes um substituto que nem tem plano de carreira, nem tem estabilidade. E nós vamos perdendo continuamente espaço real de desenvolvimento dentro dessa macroestrutura que é extremamente desafiadora. Essa estrutura não é de agora, ela é uma estrutura histórica, colonial, que nos faz reproduzir mesmo essa educação que é instrucionista, que é bancária, que é eu aqui falando e vocês ouvindo, né? Tudo isso não tem tempo e não tem espaço de ressignificação, né? E nós vamos tendo aí cada vez mais o distanciamento, porque se eu não ressignifico o meu trabalho, se eu não tenho realmente profissionais experientes para conseguir fazer transformações, como é que eu acolho a nova geração? E aí nós temos uma série de profissionais de educação falando: os estudantes não me escutam. Essa frase, ela é clássica, eles não me escutam. Eu entro na sala de aula, eles não me escutam. Eles não escutam mesmo, gente, porque não faz sentido para eles. Nós vivemos uma clara situação de conflito geracional. Então, não tem uma solução fácil, mas tem caminhos, né? A Base Nacional Comum Curricular vem permeada de desafios, mas ela traz soluções. Nós temos caminhos que podemos trilhar, gente, né? E vamos lembrar que o papel mais importante do professor é criar situações de aprendizado. Nós podemos sair desse lugar de super-herói que nos adoece e ir para esse lugar real de realização com suporte, com capacitação, com tempo, podendo ter autonomia. Eu acredito nisso, né? Esse professor herói que essa sociedade, que essa história construiu, ela nos adoece. Então, esse professor herói, ele está adoecido, não tem outra saída, né? E aí nós precisamos de condições estruturais que realmente acolham esse educador, que ele tenha uma quantidade de aula, que seja saudável e que ele seja remunerado adequadamente para conseguir ter um número de aulas saudável, que ele tenha tempo de preparação, que ele possa se planejar e que ele se sinta realmente parte desse processo e se sinta apoiado mesmo, né? Nós temos o Henry, nunca sei muito bem pronunciar o segundo nome dele, que é Giraud. Ele nos convida a refletir, né? Que esses professores, eles precisam, né, serem, que colocados não é a palavra, mas o professor precisa ter espaço para que ele seja um agente real, intelectual, transformador. Então, ele escreve, reflete nesse conceito de professores como intelectuais transformadores. Olha como é mais complexo. Nós damos espaço, né, para que os educadores realmente sejam intelectuais transformadores. Eu, como educadora, adoraria estar nesse lugar. Acho que seria incrível, né? E aí, os estudos, eles apontam, né, que educadores e profissionais que têm esses espaços coletivos para falar, para trazer as suas experiências pedagógicas, eles vão adoecendo menos. Olha como é simples, né? Se for pensar assim no sutil, poxa, se eu acolhi aquele educador, eu dei espaço de troca, ele conseguiu se sentir realmente pertencendo, ele já tem uma rotina mais saudável, gente. E parece bizarro, mas isso realmente não acontece, não dá tempo. As demandas são tantas dentro da instituição educacional que nós temos pouco tempo de construir um espaço seguro de troca. O educador está sempre muito sozinho, dentro da sala de aula, ele está ali no papel de liderança. Depois, na reunião com o coordenador, ele muitas vezes não se sente seguro para lidar com aquele coordenador de uma forma sincera. Aí ele está com seus pares e tem medo, tem competição, e ele não quer perder a sua liberdade, a sua autonomia. Como que nós podemos ir cada vez mais ampliando esses espaços para termos gestões mais acolhedoras? E aí, fazendo o link lá com a nossa estrutura cerebral, como que nós podemos gerar espaços
confiáveis, para que eu não tenha que ir lá para a reação e eu possa ativar todo o meu processo, o que está à minha disposição intelectual a favor da educação, para que eu possa criar, para que eu possa produzir, para que eu possa sonhar, gente. Né? A educação ela precisa ter sonhadores, tanto os gestores quanto professores, educadores e educandos. Olha que estrutura linda que a gente pode criar de sonhadores que realmente têm um horizonte comum que está vinculado a um mundo mais amoroso e também mais criativo, que possa realmente colocar suas habilidades a serviço do mundo, né? O professor não ensina aquilo que diz, ele transmite aquilo que é, né? O José Pacheco tem essa fala que eu acho incrível, que ele consegue resumir o quanto que é importante o cuidado com o indivíduo. Gente, nós precisamos nos cuidar. Se eu consigo ter espaço para me cuidar, aí sim eu posso cuidar do outro, educar o outro. Eu tenho que estar dentro de uma estrutura que me acolha, que permita que eu esteja bem, que eu esteja em algum nível de plenitude. E isso vai refletir no meu estudante, que vai ter também um espaço de segurança para poder ser ele, poder oferecer para o mundo o que ele tem de melhor, que é o que no fim nós queremos, que é dar condição desse indivíduo oferecer para o mundo o que ele tem de melhor. Né? Bom, para irmos fechando, então, né, nós temos algumas questões que eu gostaria de convidar vocês a refletirem, que é o que orienta a nossa escola, então pensando aqui nos educadores, gestores que estão presentes, pensem por alguns instantes o que está orientando a sua instituição, o que estrutura a sua instituição. E a partir disso, vamos pensar na importância de que essa estrutura e essa orientação seja democrática. Que nós possamos, sim, né, ter esse espaço de funcionalidade no qual todos participam, gente, incluindo a comunidade, incluindo as famílias. Que o educador ele possa, né, ter essa possibilidade mesmo de expressar o seu potencial na sua amplitude, né, que a gestão escolar não esteja isolada, né, que possamos respeitar as diferenças, os diferentes pontos de vistas, que a gente entenda um pouco melhor a complexidade do que nos envolve, para que nós possamos nos colocar e também oferecer de forma melhor, né? Bom, em termos gerais, a gestão democrática nos convida mesmo a maior clareza, a maior responsabilidade do indivíduo e do coletivo, a um diálogo em todas essas esferas. Gente, não é muito legal a gente pensar numa estrutura que possa ter os alunos como parceiros? Para a gente construir, de fato, uma sociedade que esteja caminhando para um mindset de crescimento, vocês percebem que a gente tem que se dedicar para que todos, de alguma forma, participem, que os nossos objetivos estejam alinhados? E a construção ao longo do tempo, ela vai estar dialogando aí com o conhecimento e com as experiências dessa prática coletiva? Existem outros caminhos, no entanto, essas setas, elas permeiam qualquer desenvolvimento de crescimento, porque permeiam o cuidado com o outro e consigo mesmo, né? Bom, o professor, eu acredito muito mesmo que é um agente de mudança, então precisamos, né, nos empoderar disso e nesse sentido compreender mesmo, né, que o ser humano ele é um ser complexo e cada um que está fazendo parte dessa macroestrutura é um agente transformador, né? Esse sujeito faz parte
E essa educação do século XXI, ela exige mudança, gente. Nós vamos precisar trabalhar e mudar os nossos mindsets. Nós vamos precisar nos abrir às habilidades socioemocionais, seja por um desejo mesmo de participar da mudança ou por uma imposição legal. E para isso vamos precisar trilhar o autoconhecimento. Não tem outra saída. E trilhar o autoconhecimento independe de religião, de crença. Já o autoconhecimento é parar um pouquinho para olhar para nós mesmos. Respirar, se conectar e fazer as escolhas conscientes. A gente precisa se conhecer. A gente precisa observar como estão as nossas habilidades socioemocionais, né? E a partir disso, nós podemos, então, colaborar com projetos de vida. E a Mari vai falar um pouquinho mais disso já já. Gente, vocês percebem que toda essa macroestrutura e essa compreensão de como tudo isso acontece culmina num projeto? E eu acho um projeto de vida muito legal, porque é para todos nós. E eu tenho a alegria de estar num país que isso está na legislação, com todos os desafios que essa legislação tem, né? Eu tenho muita esperança que a gente consiga desenvolver algo bem ligado, sim, a um projeto de vida, no sentido de que o indivíduo possa trabalhar e desenvolver algo que realmente esteja vinculado a um projeto, né, algo que ele gosta, né, e que ele tenha um espaço de expressão, que a gente consiga ter realmente metodologias ativas que vão possibilitar uma real aprendizagem, uma troca, um processo. Não sei como, gente, eu confesso que no meu dia a dia tenho enormes desafios quanto educadora para realizar isso. Mas eu sei que precisamos cada vez mais desenvolver espaços nesse sentido, né? E tudo isso, obviamente, com uma consciência ambiental e social, porque não teremos futuro nesse planeta sem consciência social e ambiental. O planeta ele vai continuar, ele vai se regenerar, ele vai entrar numa nova fase, mas a humanidade vivendo e desfrutando desse planeta tão lindo vai depender de uma consciência social e ambiental. E essa consciência vai precisar de ação. Precisamos, quanto humanidade, dar condições para que essa e as próximas gerações tenham novas escolhas e possam viver nesse planeta de uma forma mais sustentável e harmoniosa. No fim, né, o objetivo da escola é produzir um ser humano histórico, né, gente? Estamos aqui, frutos das escolhas, estamos plantando sementinhas aí para o futuro, né? Escolhendo caminhos e formando personalidades, literalmente, né? E que possamos nos utilizar cada vez mais da nossa inteligência e capacidade superior para criar e construir um mundo melhor, com personalidades, né, que realmente nos representem. Namastê, gratidão. Falei aqui 40 minutos direto. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, puder abrir a câmera aí, falar um pouco, vai ser bem, bem bom ouvi-los. Podemos fazer um instantezinho de silêncio, fazer uma inspiração profunda para a gente reconhecer como estamos. Se alguém sentir, puder compartilhar, ou pelo chat, ou abrir o microfone, fique super à vontade. Eu quero falar. Bom, eu gostei muito do que você falou, acho que concordo plenamente. E o fato de eu me dedicar ao autoconhecimento já há um tempo faz com que eu tenha um outro olhar para as minhas crianças. Quer dizer, eu sou professora, né, as pessoas não sabem,
Eu sou professora da prefeitura, eu estou com o 4º ano, e já há um tempo, desde antes da pandemia, eu tenho um projeto de cultura de paz, que é, uma vez por semana, trabalhar essa questão do autoconhecimento com eles, e alguma meditação e muita educação ambiental, porque eu também sou educadora ambiental, então a gente vai para a horta, e esse olhar de respeito à natureza e pelos bichinhos, interagir com as minhocas, e isso facilita esse processo de autoconhecimento quando você está em contato, né, com a natureza. Mas eu quero só dar um depoimento aqui, que eu acho que a gente tem que lutar muito e perseverar, porque a situação é completamente caótica. Quem está no chão da escola agora, pós-pandemia, se não tiver muita dedicação interna, né, desse silêncio interior, os professores, porque assim, eu vejo que eles não têm isso, eles não sabem nem por onde começar. E isso é muito danoso, porque, só para vocês terem uma ideia, na minha escola, a gente está com carga total, né, todos os alunos voltaram, e as inclusões também. A minha escola, ela é vista como uma escola que pode receber inclusões porque tem elevador e porque tem um professor especialista para isso. O elevador está quebrado há não sei quanto tempo e a gente não consegue arrumar. E a professora especialista está de licença, ela teve bebê, não tem outra que coloque no lugar. Mas a Secretaria da Educação ainda acha que a nossa escola é modelo nisso, e a gente recebeu 38 inclusões, de todos os tipos, até paralisia cerebral, muitos cadeirantes. Eu não estou dando aula na minha sala, eu estou dando aula numa sala adaptada, que era a sala de arte, porque fica no térreo, e eu tenho um cadeirante com muita dificuldade, né? Ele, enfim, tem alguns distúrbios, e tenho mais 3 crianças sem laudo que têm problema na sala. Então, gente, é muito louco, porque a gente não tem pessoal para ajudar nessas crianças, as crianças precisam de alguém que leve ao banheiro, de gente que troque fralda e não sei o quê. Essas crianças ficam com as outras na sala de aula, e com a sala lotada, a gente tendo que fazer 3 planos de aula para uma mesma sala. Porque as crianças ficaram 2 anos em casa, pós-pandemia, e o que seria um 4º ano, algumas estão conseguindo acompanhar, e o restante não, porque ficaram 2 anos em casa. E a família precária, sem Wi-Fi, sem conseguir fazer aula online. Então, essa é a nossa realidade. Agora, o meu depoimento, que eu sei que é muito próprio, né? Que, graças a esse olhar do autoconhecimento e da espiritualidade, é que eu estou conseguindo fazer alguma diferença para essas crianças. Porque eu consigo enxergá-los como seres espíritos, seres espirituais, como a alma que eles são, luz que eles são. E é um olhar mais afetivo, empático mesmo, porque as famílias estão sofrendo muito, eles estão sofrendo muito. Tem muitos bolivianos na sala que não entendem português, quase nada. A gente está ajudando as famílias dessas crianças, né? Os professores são muito unidos, então eles são humanos. A gente tem feito coisas muito interessantes para ajudar essas famílias, até vaquinha, conseguir psicólogo de graça, porque a estrutura da prefeitura não tem.
cesta básica, tudo que a gente pode fazer, a gente faz por esse olhar humanizado, né? Então, sim, eu acredito no autoconhecimento, acredito que é esse o caminho para que as crianças possam se desenvolver, né? Acho que é o único caminho, de ensiná-los a olhar para dentro e poder entender quem eles são, entender as suas dores, eles poderem compreender que eles sofrem, mas que os pais também estão sofrendo e que a sociedade precisa estar unida, ele precisa olhar para o colega que também tem o mesmo sentimento que ele e não põe para fora, né? E esse trabalho, eu até posso trazer algumas coisas aqui depois para vocês, porque eu comecei ontem uma leitura, o trabalho vem vindo, mas ontem eu comecei, como um ato de coragem, a trabalhar com eles o quinto compromisso, né, dos 4 compromissos toltecas. Eu comecei ontem e foi incrível como rendeu o assunto. O primeiro capítulo já rendeu muito assunto entre eles falando, colocando suas dores para fora, né? Porque o primeiro capítulo fala de como nós somos programados, né? Como a gente veio e está aqui dentro de um programa. E por que a gente se sente mal, se sente inferior, se sente feio, pouco inteligente, não capaz, porque é tudo um programa que quer colocar a gente na mesma caixinha e se a gente sai disso, você se sente inadequado. E isso é tudo mentira. Então, eu comecei a trabalhar isso com eles, né? Como um ato heróico, eu acho, sei lá, talvez eu vá arcar depois, ter que explicar isso para a família ou para a comunidade escolar, não importa. Importa que eles puderam desabafar e colocar suas dores para fora e começar a entender um pouquinho esse mundo doido que colocaram, né? Que a gente vive, que a gente foi colocado também. Então, é isso, eu acho que salve o autoconhecimento e para começar na escola com as crianças desde pequenininhos, que é isso que vai salvar a gente. Ana, que presente te ouvir, minha amiga. Nossa, presente, gratidão. E você sabe que eu estava numa reunião essa semana na escola, trabalho na rede particular, com ensino médio. E aí, uma das discussões eram as exclusões, as exclusões, porque na prática a gente acaba excluindo muita coisa mesmo. Mas como é que nós vamos incluir? Gente, a demanda de inclusão está aumentando muito. Eu trabalho na rede particular e a diretoria apontou que irá incentivar o aumento da inclusão, porque a escola está conseguindo fazer um bom trabalho e as pessoas estão procurando. E aí nós, como educadores, estamos pautando exatamente esse ponto, assim, tá, e que infraestrutura eu vou ter? Eu vou ter que preparar quantos planos de aulas por turma, quantas provas por turma, porque a gente já está preparando 2, que é uma adaptada e uma normal, e dependendo do tipo de inclusão, tem que começar a preparar outras provas. Então, a gente pode chegar a ter que preparar 5 tipos de prova e mais todos os planos adaptados para cada uma das situações. Então, gente, isso é uma sobrecarga por educador inenarrável. Assim, já o trabalho de professor já é um trabalho que tem muita demanda fora da sala de aula, né? A gente leva muita coisa para casa. Com o aumento da inclusão sem uma infraestrutura real, e isso está previsto na nova legislação, a gente é colocado na fogueira, assim, é uma coisa, a gente acaba não tendo remuneração com o aumento de trabalho, e aí estávamos pautando a importância de termos mais de uma pessoa na sala de aula para dar um suporte. Pelo menos, não vai chegar num momento que não vai ter como ter um professor mesmo, porque são tantas demandas ali que a gente vai ter que lidar que não tem condição. Então, a educação está mudando, né, Ana? As escolas estão mudando e nós precisamos de amparo e suporte para dar conta de tudo isso, gente. E esse amparo e suporte, ele é emocional, ele precisa vir emocionalmente para a gente dar conta. Porque se a gente não
acolher os educadores, a gente não vai conseguir acolher esses estudantes. Porque é bola de neve, como a Mari colocou aqui, ó, o avião voando, a gente tendo que fazer todos os reparos, e quem está na ponta que realmente é o objeto da nossa preocupação acaba ficando sem receber todo o cuidado que precisa, porque toda a estrutura não está dando conta, né? O autoconhecimento ele vem como um convite mesmo à organização e ao olhar para o outro, ao cuidar do outro. E aí a gente consegue realmente fazer escolhas mais coerentes, né? E esse trabalho, Ana, que incrível! Nossa, o contato com a natureza, como é importante, né, gente? A gente acha que autoconhecimento precisa de algo super uau. Gente, mexer na terra. Estar em contato com a natureza, observar a natureza, aprender com a natureza de novo, se reconectar. Esse autoconhecimento, nós somos, né? Nós somos animais, como o Aldo comentou agora há pouco, né? Nós somos animais, né? A gente tem que aprender a tratar como animais, incluindo os seres humanos. Acho que ele colocou essa frase, eu achei incrível isso, né? Precisamos aprender a lidar com seres humanos, com animais, incluindo os seres humanos. O autoconhecimento é esse caminho. Gratidão, gente, a todas e todos que estiveram aí, que participaram dessa fala. E aí, se alguém quiser levantar, tomar uma aguinha, fazer aquele xizinho rápido, e a Mari vai organizar aqui a fala dela, Projeto de Vida e Comunicação Inteligente.